Olá, muito prazer. Meu nome é Renato Nishimura e trabalho como consultor da Ogata Assessoria Empresarial. O objetivo desse vídeo é falar sobre o perfil do consultor que nós buscamos. Basicamente, nós buscamos pessoas que possuam determinantemente três características. A primeira delas é análise de problemas e tomada de decisão. Ou seja, o quão capaz o consultor é de analisar um problema, considerando que a situação onde ele busca as informações para analisar o problema, ele é descontinuado, desestruturado, existem inúmeras informações que são irrelevantes ou que não são confiáveis. Até porque nosso cliente, muitas vezes em situação de crise, tudo é muito confuso, inclusive todos os sistemas que geram informação para tomada de decisão. Então, a primeira característica que o nosso consultor precisa ter é uma capacidade de análise de problemas para tomada de decisões acima da média. A segunda característica, que é muito importante, é o quão disciplinado o consultor é para olhar as informações, criar a rotina do dia a dia para que ele consiga nos ajudar a fazer com que o cliente ele saia de uma situação agravada de crise. Por que a disciplina é muito importante? Porque no ambiente agravado por uma situação de crise, como é em muitos casos de nossos clientes, tudo é muito complexo, tudo é muito turbulento, tudo é muito confuso. Até porque, se não existisse isso, muito provavelmente ele não estaria numa situação de crise. Então, como existem muita confusão, muita complexidade, o consultor, normalmente ele é demandado para vários assuntos. Parte deles, ele sabe desde o dia que ele foi contratado. Uma boa parte disso ele vai descobrir no dia a dia do projeto. Só que qual é o ponto mais importante para o nosso consultor com relação a essa questão de disciplina? Ele precisa entender no dia a dia o que é importante ele acompanhar, o que não é importante ele acompanhar, ou seja, aonde efetivamente ele vai estabelecer o foco de atuação e aonde ele vai gastar a maior parte do tempo trabalhando. Portanto, a segunda característica muito importante é a disciplina. O terceiro ponto, tão importante quanto os outros dois primeiros, é a capacidade de inteligência emocional. Por que isso é importante? Porque dentro de uma situação muito comum dos nossos clientes, em uma situação agravada de crise, não basta só você entender qual é o problema. Não basta você ter disciplina para tocar o dia a dia do projeto. É fundamental que você saiba como se reportar, como se comportar com as pessoas que estão dentro do cliente. Apesar de existir muita ineficiência, apesar de existir a necessidade de muita interferência no modus operandi do cliente, é importantíssimo que o nosso consultor ele tenha uma capacidade de relacionamento interpessoal acima da média. Por que isso é importante? Porque um cliente, quando está numa situação de insolvência agravada ou numa situação de crise muito profunda, saber colocar as recomendações, saber fazer a interferência na forma como esse cliente trabalha é importante. Por quê? Porque o cliente ele muitas vezes ele não consegue perceber o que existe de oportunidade de melhoria ou que existe de oportunidade de redução de custos da mesma forma como os nossos consultores enxergam. Muitas vezes, fazer uma recomendação ou atuar em cima da implementação de
corte de custos e ajuste profundo operacional, não é tão simples fazer isso. Por quê? Porque se o cliente enxerga que a empresa dele tem que operar desta forma, ela tem que conseguir produzir ou prestar um serviço dessa forma, e provavelmente ele faz isso há muitos e muitos anos, não é necessariamente querer fazer da noite para o dia. Tem que saber colocar, tem que saber se reportar. Ao mesmo tempo, tem que ter uma capacidade de persuasão muito diferente do que simplesmente recomendar em um relatório. Então, essas três características: primeiro, análise de problemas e tomada de decisão. A segunda, disciplina para atuar no dia a dia. E o terceiro ponto é a capacidade de relacionamento interpessoal. Essas três características, uma não mais importante que outras, as três na mesma medida, na mesma equivalência, e que tem que, de forma sinérgica, de forma quase que as três características têm que enaltecer para que o nosso consultor ele possa produzir o melhor resultado da melhor forma, utilizando o melhor método. Portanto, esse é o resumo das três características que nós buscamos sistematicamente em nossos consultores.